frente. Então, eu entendo isso, que tem canais que tem uma clientela, os seguidores de um nível de vida diferente, e talvez aquilo que ele tá falando vai fazer sentido. Por exemplo, se você tem 1 milhão, vale muito mais a pena você alugar uma casa e... você investir 1 milhão, ter uma renda passiva ali de 10 pau por mês, aluga uma casa por 5 e sobra 5. Isso não tem cabimento nenhum para um pobre, entende? Nenhum pobre tem 1 milhão, né? Então, e não mudo minha opinião, cara. Tenha a sua casa própria. É o que o cara fala no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Tenha a sua própria casa. Todo homem, ali generalizando o gênero humano, né? Todo homem deve ter o seu próprio teto, um lugar, o teu próprio chão, um lugar para falar que é seu. Aí ele finaliza falando que bênçãos recaem sobre o homem que tem sua própria casa. Então, eu sou dessa opinião, e eu sei que muita gente não concorda, mas eu acredito que a maioria dos argumentos, que muitas vezes são válidos mesmo, são válidos, mas não vale para pobre. Ô, primo, mas sabe o que eu acho? Não sei se você concorda comigo e o André Diga. também. O que eu vejo como problema para quem vai comprar um imóvel? Você falou algo muito importante no seu canal e da outra vez que você veio aqui, que é a amortização. Então, o que acontece, infelizmente, com muitos brasileiros? Eles compram lá a casa, vamos supor, né, de 250 mil, financiam, não dão uma entrada, vamos supor, financia tudo, né? E no meio desse caminho, eles não têm uma garantia do emprego. E aí, o que acontece? A pessoa foi pagando, só que chegou no meio lá do financiamento, ela não conseguiu pagar, entendeu? Ela perde aquele dinheiro e, infelizmente, perde o imóvel. Você não acha... O que você falaria hoje para uma pessoa pobre, né? Eu digo pobre de dinheiro, para que ela consiga comprar um imóvel, para que ela não caia em armadilhas e perder de repente? Tá, então a primeira coisa eu falo lá no canal, né? Seja um pobre consciente. O que eu quero dizer com isso? Saiba a tua realidade para você não querer ter coisa que não é para você, né? Então, por exemplo, eu morei a vida toda em São Paulo. Eu me mudei para Osasco a contragosto, eu não queria ir para Osasco. Mas lá estava mais barato a casa e ia caber dentro do meu orçamento. Então, para eu não dar um tiro no pé ou meter os pés pelas mãos e fazer asneira e me endividar e me lascar e comprometer meu salário com uma parcela absurda, eu mudei de cidade. Então, a primeira coisa vamos ter noção aqui de qual que é a renda familiar da pessoa e quanto que ela deve buscar o valor, assim, num imóvel. Aí, tem esse ponto, por exemplo, que é assim, se eu vou financiar, eu vou pagar em 30 anos. Demora pra caramba e no final eu vou ter pago quase 3 vezes o valor que eu financiei. Isso é verdade. Só que o que muita gente não fala é o seguinte, eu fiz uma planilha, tá? Planilha Excel básica, tá lá no meu canal. Se eu financiar hoje, sei lá, vai 150 mil, ao final de 30 anos, sem usar amortização, só pagando a parcelinha uma por mês por 30 anos. Eu financiar esse valor aqui, aos 30 anos, lá depois, no final, 150 mil, eu vou ter gasto mais ou menos 400 mil. Caramba, Duda, você pagou quase 3 vezes mais. Que treta, hein? Pois é. Só que eu fiz o cálculo de que se você alugar uma casa que também custa o aluguel 1.500 por mês, após 30 anos, reajuste após reajuste, ano a ano, você vai ter gasto 900. Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar aqui. O primeiro não, que eu já falei vários. É uma coisa assim. Financiar você paga 3 vezes mais, tá? E alugar você paga 3 vezes mais do que quem financiou. Entende? Então, às vezes eu vejo uns comparativos assim. Olha, aqui está uma casa e o valor da parcela é 1.500. Aqui está um aluguel e o valor é X. Só que a gente vai fazer aqui o cálculo de quanto você vai gastar, aí vem numa letrinha bem pequenininha lá embaixo. A gente não vai levar em conta o reajuste anual do aluguel. Cara, se enterra, bicho. Como é que você quer fazer um comparativo de aluguel sem levar em conta o reajuste do aluguel, né? Porque Aí, o GPM é absurdo, salgado, né? absurdo. E no comparativo que eu fiz, eu nem usei o GPM. Eu usei um comparativo, se não me engano, de 6% ao ano, que é ok. Se for se basear no IGPM ou às vezes no IPCA, 10%, o GPM já foi 20%. Peguei uma média basiquinha ali, 6%. No final, o cara vai ter gasto 800 mil. E acabou, beleza, vai pra cá que o imóvel não é teu. E na casa eu paguei 400, que é metade, e é minha casa. Eu posso vender a casa e recuperar os 400. Então, eu não sou a favor de alugar de forma nenhuma. Eu penso que a pessoa tem que buscar o máximo de informação para saber como baratear a coisa. Então, tem programa do governo,
Tinha antigamente o Minha Casa Minha Vida, que depois mudou para o Casa Verde e Amarela, que agora, pelo que eu entendi, vai voltar a ser Minha Casa Minha Vida, com a mudança aí do presidente, né? Então, o que que é o Casa Verde e Amarela? É um programa que vai te dar juros, tipo assim, metade do valor de uma casa normal. Se hoje os juros de um financiamento tá 11, lá é 5,5. Se não me engano, você consegue a partir de 4 e pouco. E ainda te ajuda com metade do valor da entrada, que é o tal do subsídio que o governo dá. Então, você pega ali, vou dar o meu exemplo. O meu apartamento lá custou 250 mil. Eu dei uma entrada, consegui tal, um monte de benefício, paguei o valor e a minha parcela era 1.300 por mês. Eu pesquisei, sabe esses aplicativos Viva Real, Zap Imóveis, esse negócio de Sei. Sim. aluguel? Nenhum apartamento lá de Osasco era mais barato do que a parcela que eu pagava. Por pior que fosse. Tipo assim, uns apartamentos zoados, sabe? Que você olha a foto e fala, caramba, o cara não teve nem o trabalho de arrumar a casa pra tirar foto. Feio o imóvel. O valor da parcela do aluguel era mais caro do que o valor da parcela que eu tô pagando e que vai ser regressiva, né? Porque quando você financia, a parcela vai diminuindo mês a mês. O aluguel vai aumentando. Então é isso, sabe? É você pensar que tem que encaixar no seu orçamento. Puta, Você, primo, tipo, você me contou. Você falou um negócio aqui, cara. Eu comecei a rir, por quê? hum, Eu lembrei de uma história que a minha irmã me contou. Olha, eu pondo na reta da minha irmã. A minha mãe tá vendendo a casa dela, que é uma casa grande ali na Granja Viana. É uma casa que tem ali seus 6 quartos, né? E só tá ela e a minha irmã. Antigamente morava a família, né? Hum. E aí a minha irmã, os corretores vão lá, né? Meu, você falou isso de foto. Tem gente que é tão preguiçosa e preguiçoso, o corretor, que foi tirar foto lá e a minha irmã falou: eu não pude usar as fotos. Eu falei, mas por quê? Pô, tirou as fotos, tal, da sala, fui tirar do banheiro, tinha uma calcinha bege pendurada. o varal no meio da sala. A calcinha pendurada, porque às vezes a mulher lá, No com a calcinha, registro, sei lá, né? alguém, e coloca lá, né? Aí eu até brinquei, pô, mas que cor é? Ah, aquelas bege, velho. Então, Pior ainda, eu né? lembrei dessa história agora. Então, É. quer dizer, aí ela teve que tirar várias fotos de novo. Então, é o que você falou, às vezes a pessoa Sim. tem um certo descuido, né, Sim, Gil? não, você vai ver às vezes imóvel ou carro, o cara nem lava o carro antes de tirar foto pra anunciar o carro, né? Tipo, tudo sujo, o banco ali embaixo de onde põe o pé, né? Então, mas é isso, sabe? Tipo, pra mim eu não vejo sentido. Quando que eu acho que vale a pena você viver de aluguel? Quando você tem uma grana reservada para que, se der ruim, você tem uma grana para comprar tua casa. Normalmente o pessoal fala assim, não, viver de aluguel é uma maravilha. Só que o cara, ele tem dinheiro no banco pra caramba e sabe que se der ruim, ele vai lá e compra, né? E aí tem um ponto que você falou, né? E se no meio do financiamento der algum problema e tal? Existem seguros hoje em dia, né? Dá pra você contratar seguro desse tipo aí, que em caso de morte, em caso de desemprego e tal. Mas tem o fato também de que